Olha, já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá e bem-vindos ao episódio número 5 de Ignorantemente. Hoje o episódio vai ser um bocadinho diferente dos anteriores. Todos os meses vou ter um episódio caseiro e vou falar sempre com alguém do meu círculo mais próximo de amigos e família. O meu primeiro convidado é nada mais, nada menos que a pessoa mais burra do mundo, mais feia e fedorenta, Guilherme Neni. Welcome! Eu estava na dúvida se já podia falar ou não. Podes falar. Porque com tanto insulto eu só te queria insultar de volta, mas imagina, estamos no teu espaço, portanto eu vou conter-me. Quero só agradecer. Acho que nunca fui tão bem introduzido em nada na vida. Olha, mas também tenho uma introdução positiva, queres? Achei que tu, como eu sei que tu não sabes lidar com elogios. Não sei se vou saber lidar com nenhuma das duas, mas vamos a isso. Então agora vamos voltar atrás, tipo... E agora finge que eu não te introduzi como estúpido que és. Okay. O meu primeiro convidado é das pessoas mais criativas que conheço. Tem piada sem se esforçar, um verdadeiro borracho das ruas lisboetas e um amigo para a vida. Guilherme Neni. Bem, Madalena, que introdução de... Não posso dizer a palavra, mas de bosta, não é? Tu podes dizer o que quiseres. Posso? Podes. Depois a minha mãe vai ouvir, provavelmente. Aproveito para mandar um beijinho para a tia Chu, que nos está a ouvir em casa. Mas prefiro a primeira introdução, sem dúvida. Obrigado, estou muito feliz por estar aqui, antes de mais, neste espaço tão ignorante. De nada, serás sempre bem-vindo. Obrigado, és tão serena aqui. Para quem não te conhece, vai achar que tu és de facto uma pessoa super calma e... E sou. Ok. Acho que não vou ter esta discussão porque no fundo este é o teu espaço. Estamos a sair os teus espaços. Olha, vou começar por dizer, estávamos a falar há um bocado, vou começar por dizer que estamos a beber vinho. Ok, é verdade. Pronto, o Gui queria dizer isto, que é para depois, se me quisesse pedir mais vinho, poder dizer, Madá, passa-me o vinho. Pronto, exato, é porque a Madalena serviu menos de um dedo e isto não me vai dar para o podcast todo, então é já para avisar que a mãe vou pedir mais. Olha, então, hoje vamos falar sobre o que é isto de ser adulto, o que é que significa, quando é que nos tornamos adultos de verdade. Nós estávamos aqui, eu sabia que queria fazer um episódio contigo e tivemos algum tempo a discutir que tema é que poderíamos falar. E é um tema que nos toca aos dois porque somos os dois muito maus adultos. No fundo é isso. Eu quero acreditar, também não somos assim tão maus adultos. Estamos a aprender. Mas olha, uma coisa engraçada e acho que vai ser interessante para o episódio é que nós, apesar de sermos muito, muito parecidos numas coisas e de termos termos muitas crenças e muitas coisas que são semelhantes, ao mesmo tempo discordamos em muito e nós trabalhámos durante muito tempo juntos e as nossas reuniões, e toda a gente falava disto, como é que nós conseguimos ser tão amigos e estar sempre a falar de tudo, porque passávamos a vida a discutir nas reuniões e sempre tínhamos que falar assim de assuntos mais fortes. E eu acho que é bom quando não concordamos com as outras pessoas e conseguimos na mesma ter um diálogo e falar sobre as diálogo, coisas. QB. Eu acho que às vezes não é assim muito um diálogo, mas nós tentamos ao máximo. Mas sim. Ok, pronto, podemos avançar então? Sim. Olha, vou-te fazer assim uma primeira pergunta que eu própria também vou responder e vou dar aqui o meu parecer. Qual é que era a tua percepção quando tu eras mais novo que tu tinhas de ser adulto? O que é que tu imaginavas que era ser adulto? Entrar na vida adulta, vá. Então, eu achava que ser adulto era ter imensas responsabilidades. Fazer aquilo que nós gostamos, ter um trabalho de sonho, ter muito sucesso, ter uma família, ter uma casa, ter um carro, ter muitas contas para pagar, porque temos isso tudo. E achava que era ter bastante sabedoria e saber sempre, ter a obrigação de saber desenrascar. Era a minha ideia, quando era muito, muito, muito miúdo. Sim. E também achava que um adulto, a partir dos 23 anos, uma pessoa já era adulta. Era esta a minha ideia. E sim, qual era a tua? E só uma coisa antes de eu dizer a minha. E tu tinhas... esqueci-me da pergunta que ia fazer.
E tu tinhas... Está bom. Já sei, está bom, exato, um bom início. E tu tinhas uma ideia de estar pronto, tipo, quando é que eu vou estar, qual é que é a idade para estar pronto para ser adulto? Porque eu lembro-me que eu tinha isto, de eu achar que havia uma idade em que tu já tinhas, tipo, a checklist toda, já tinhas o curso de ser adulto e aí já podias avançar com a tua isto vida. para mim... Imagina, a verdade é que eu nunca pensei muito sobre quando é que vou ser adulto, como é que é ser adulto. Eu tinha esta ideia, é um facto, mas sempre achei que, ok, quando eu precisar de ser adulto, eu vou sê-lo. Não, acho que não vai haver assim um ponto de mudança drástico. Vou ser obrigado a sê-lo, tal como achava que o trabalho de sonho e a carreira de sucesso ia-me cair aos pés, tal como eu achava que se não tiver uma casa, se não comprar uma casa, não sou um adulto a sério, se não tiver um carro também não sou um adulto a sério. Ou seja, no fundo ser adulto era toda uma checklist que eu tinha que ter preenchida até mais ou menos aos 25. Exato. Casar, ter filhos. E que entretanto tenho a dizer que isto tudo se desabou. Sim, e que fui desconstruindo. Hoje a minha ideia é completamente diferente. Hoje já me considero um adulto. Ok, já lá vamos. Pronto, a percepção que eu tinha de ser adulto, eu lembro-me que era, ok, a partir do momento em que eu sair de casa, eu sou adulta. E eu lembro-me de ter esta ideia porque o meu pai é o irmão mais velho de 5 filhos e o irmão mais novo do meu pai é muito mais novo que ele. Tipo, não sei dizer ao certo, mas eu acho que mais de 10 anos. Eu lembro-me de eu ser criança e o meu tio mais novo ainda viver em casa dos meus avós. E, portanto, lembro-me desta coisa de ele ter saído de casa dos meus avós e ver esta grande mudança na vida dele. E então, para mim, era essa a percepção que eu tinha. Ou seja, quando eu sair da casa dos meus pais, eu vou ser adulta. E é engraçado porque agora que já sou adulta, eu senti que fiquei adulta quando tive o meu primeiro ordenado. Tipo, eu senti-me, ok, agora já tenho uma pequena independência. Pois, só para teres uma ideia, é interessante falares isso de sair de casa, porque não me lembrei, mas de facto também pensava isso. E eu lembro de ser adolescente e dizer aos meus pais, eu aos 18 vou sair de casa, sabem? Eu sempre fui uma pessoa muito independente e sempre quis ter mais independência e não tinha em casa dos meus pais, sempre vivia com bastantes regras e por isso, consequentemente, não tinha essa independência. E eu dizia sempre aos meus pais, aos 18 anos eu vou sair de casa. É certo, aos 18 anos eu vou sair de casa. E até hoje os meus pais gozam comigo, porque eu só saí de casa aos 25. Mas para mim, era essa a ideia que eu tinha. Tu já és maior de idade, já és adulto, aos 18 já és um adulto e consequentemente já sais de casa, já tens a tua independência, já tens a tua vida. E aos 18 tu estás quê? Ainda nem estás na faculdade? Estás na faculdade, sim, é quando entras. Portanto, é uma ideia completamente... Há muita gente que acaba por sair de casa porque se calhar vai para viver para cidades diferentes. Sim, vai estudar para fora. Exatamente. Sim, mas quem estuda na cidade onde mora... Sim, não é acontece, quase... É isso, é raríssimo tu saís de casa antes. Mas era essa a minha ideia. Que aos 18 eu já era um adulto e que ia sair de casa, obviamente. E aos 20 estava a ter 3 filhos. Imagina. E depois, outra coisa interessante é que eu achava mesmo que iria estar pronta no momento em que eu tomasse a decisão, portanto, que ia sair de casa dos meus pais, eu já tinha todas as aptidões necessárias para viver a vida adulta, ou seja, eu já ia saber como pagar contas, eu já ia saber como preencher as coisas das finanças e fazer o meu IRS e tudo, ir ao médico sozinha. Eu achava que era uma coisa que era tudo um conjunto, quando todos sabemos que não é verdade, não é? Portanto, as coisas vão acontecendo à medida que tu vais precisando de as fazer e que tu vais precisando de desenrascar nesses campos. Claro. E mesmo, por exemplo, falando de uma coisa mais específica, eu não comecei a cozinhar até muito tarde. Eu tive a sorte de ter uma mãe que me fazia praticamente tudo, portanto foi muito mimada neste sentido. Novo beijinho para a tia Chu. Exato. O segundo já, vamos ver até ao final do podcast quantos beijinhos mandamos. E portanto tinha uma mãe que me fazia tudo e eu só comecei a cozinhar, lá está, quando saí de casa. E eu não sabia cozinhar e passava a vida a ligar à minha mãe e dizer, olha como é que se faz o arroz, como é que se coze massa, como é que se... sei lá, tudo.
E, portanto, esta percepção que nós temos de que, ok, eu vou conseguir, aos 20 anos, imaginando, eu vou ter tudo o que é necessário para ser um adulto completo, não é real. Acho que é um bocado também consequência de nós sermos miúdos e queremos ser cada vez mais adultos, queremos ser maiores, não é? Ou seja, eu lembro-me de ter... Eu estive no teatro e eu entrei para o teatro muito cedo e lá trabalhava com pessoas mais velhas e sempre que, por exemplo, nós tínhamos uma estreia, eles iam todos, sei lá, a um bar ou alguma coisa, obviamente ambientes onde eu não podia entrar com aquela idade. E eu lembro-me de só querer ter 18 anos para poder atingir essa meta, para poder ir sair. E acho que na minha geração já se sentia muito isso e acho que hoje em dia ainda mais. Tu vês miúdos de 13, 14 anos que já parece que têm 18, 19. Ou seja, acho que há cada vez mais uma necessidade de tu quereres ser mais adulto porque achas que vais ter essa independência, porque achas que... Sim, porque se calhar também a percepção que... Eu pelo menos acho, a percepção que a geração mais nova, como cresceu com as redes sociais, a percepção que tem é que as coisas são facilmente... atingíveis. Sim, são facilmente atingíveis. Portanto, se calhar quando vem uma influencer ou mesmo alguém que gosta, um artista, o que quer que seja, e veem aí nas redes sociais que têm imenso sucesso, e até podem não ter assim tanto, mas nas redes sociais mostram esse sucesso todo, pensam que é muito mais fácil e então querem ser o mais parecido com isso possível e também o mostram, acabam por mostrar nas redes sociais e etc. Nós antigamente não tínhamos isso, o máximo que tínhamos era as revistas, que já por si só eram o suficiente para nos influenciar. Sim, mas não precisamos de tão... Enfim, eu acho que já nos estamos a desviar do tema, Sim. mas só para terminar aqui o pensamento. Eu sinto na nossa geração, e atenção, isto não é crítica absolutamente nenhuma. Bem, isto foi a Madalena a beber vinho, só para quem está a ouvir. Ok. Eu sinto que, e corrija-me se estiver errado, ou alguém que estiver a ouvir, se quiser gritar comigo está à vontade, mas eu acho que nós, isto também é fruto das redes sociais. Na nossa geração, quando andávamos na escola, não nos preocupávamos tanto com a forma como vestíamos, todos usávamos mochila, não havia problema nenhum. Hoje as miúdas vão para a escola de mala, se for preciso, da Louis Vuitton, desculpa, maquilham-se, estão muito mais produzidas. Isto está mal. Do que nós estávamos na nossa idade, não é? Eu mesmo assim já sinto na nossa idade nós queríamos crescer mais rápido do que aquilo que é suposto. Mas eu acho que hoje em dia esse crescimento está 3 vezes mais acelerado. Pelo menos eu vejo isso. Sim, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Olha, e pegando na nossa adolescência, tu estás a fazer aquilo que te imaginavas a fazer na tua adolescência? Não. De todo. Diz. Não, pronto, queria só que desenvolvesses um bocadinho mais. Eu achava que isto era para ter só 10 minutos, não? Não. Um bocadinho mais, ok. Também já vamos em 13. Tá bem, achava que tinha acabado, ok. Então, não estou, mas isto é uma razão muito pessoal. Eu, como disse, eu andei no teatro e eu, quando era miúdo, eu lembro-me de... Eu tenho vários primos, nós somos 8 primos na família, direitos, e eu fazia sempre shows com os meus primos e obviamente eu queria ser o apresentador, queria sempre estar na linha da frente, a fazer teatrinhos, etc, etc. Eu é que puxava os meus primos todos para fazerem isso comigo. E pronto, a minha mãe um dia decide lá mandar o meu currículo para o teatro, para lá a féria, e eu fiquei e fiz 3 musicais lá. E a verdade é que eu entrei com 11 anos e eu fiquei deslumbrado, obviamente, e para mim aquilo ia ser o resto da minha vida. Aliás, eu não conseguia imaginar mais nenhuma profissão para mim sem ser ator. Mais nada fazia sentido. E hoje em dia não sou ator. Sim. Portanto, de todo que eu estou a fazer aquilo que queria. Não sei se queres que eu explique porquê. Sim, queria perceber porque é que tu te desviaste desse caminho. Pronto. Não foi porque quis. Basicamente, eu no secundário quis me inscrever na Escola de Teatro de Cascais, que é uma escola, lá está, de secundário, como disse, e para quem quer ser ator, e acho que é das melhores escolas que há aqui nesta zona.
E eles, no primeiro ano, ou seja, no 10º, se tu estiveres a trabalhar, não te aceitam na escola. E eu inscrevi-me, fiz os testes, entrei, mas estava no La Féria a fazer um musical. E como o La Féria é teatro profissional, é trabalho, eles não me... Aliás, eles deram uma opção de escolha. Eles disseram, se quiseres entrar na escola, entras, mas tens de sair do La Féria. E naquela altura eu estava a fazer um musical que adorava e não fazia sentido para mim. Eu queria muito entrar nesta escola, mas não fazia sentido para mim estar a perder o La Féria, que era uma oportunidade única, quando depois eu podia ir para o conservatório e não fazer o secundário nessa escola. E pronto, escolhi ficar no La Féria. Entretanto, fiz o secundário normal e durante estes anos, naturalmente, foi mesmo naturalmente, eu nem nunca tive pressão dos meus pais para desistir desta área, apesar de ser uma área bastante difícil. Os meus pais nunca me pressionaram a nada. E sempre me apoiaram até para ir para a escola de teatro, para ir para o conservatório, etc, etc. E eu próprio, não sei, acho que fui decidindo por mim. Sim, eu fiz essa pergunta porque acho muito interessante e estive a pesquisar algumas coisas sobre este tema, e é engraçado porque eu acho que muitas vezes nós acreditamos que aquilo que mais nos apaixona é aquilo que nós vamos ter que, vai ter que ser a nossa profissão, e é aquilo que vamos ter que fazer disso vida. E a verdade é que cada um de nós pode ter várias paixões, pode ter várias coisas que gostam, que gosta, e umas delas podem de repente passar a hobbies, e tu não tens que ter tudo o que tu fazes, não tem que te dar dinheiro. E eu fiz esta pergunta exatamente porque achei que íamos chegar a esta conclusão, porque acho que no fundo o que aconteceu, porque conheço-te bem hoje em dia e sei que ainda és uma pessoa que gosta de vez em quando de ter o seu lado mais dramático e de fazer umas brincadeiras e uns shows. QB, não exageramos. mas depois também tens um outro lado muito mais, eu não quero dizer profissional, porque acho que isto bloqueia, quer dizer que uma pessoa que é mais espalhafatosa não pode ser profissional, mas tens um lado assim mais sério e mais... Eu acho que... Sim, o meu percurso, pronto, lá está, mais uma vez, isto é bastante pessoal, mas distanciei-me e comecei cada vez mais a sentir-me desconectado com essa área. Não consigo de todo explicar porquê. Exato, foi natural. Mas hoje eu tenho amigos que andaram comigo no teatro, que têm outras profissões, ou seja, que o ganha-pão deles são, são terapeutas, trabalham em marketing, enfim, várias áreas. E, paralelamente, fazem teatro, seja amador, seja profissional, ou seja, lá está, continua a ser a paixão deles. Perceberam que não dava para ser o ganha-pão, porque, como também disse, é uma área bastante difícil, mas eu, por acaso, não... Acho que vivi tantos anos a achar que isso ia ser o meu futuro, e depois percebi que não, se calhar foi uma paixão que eu tive quando era mais miúdo, e hoje em dia já não faz tanto sentido para mim. Acho que é mesmo importante falarmos sobre isto porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que me apaixono muito facilmente com as coisas e sempre fui assim. E quando eu era mais nova, era igual. Eu, quando era mais nova, cheguei a fazer 3 desportos de competição ao mesmo tempo. Cheguei ao mesmo tempo a estar em aulas de música, a estar em aulas de teatro. Eu gostava um bocadinho de tudo. Gostava de pintar, gostava de desenhar. E acho que qualquer pessoa, independentemente tenha 2 ou mais gostos, ninguém tem só uma coisa que é apaixonado na vida. E às vezes eu acho que aqui é que está a dificuldade, porque as pessoas ficam muito presas ao que é que eu gosto de fazer, o que é que eu sou apaixonado, o que é que vai ser a minha profissão, e nós não precisamos de saber logo, não é? Em muito novos, que depois é um assunto que também quero falar mais à frente, e 2... O importante é nós explorarmos tudo, é percebermos, ok, se eu tenho aqui várias paixões e tenho aqui várias coisas que chamam a minha atenção, então vou explorar isto e se eu acho que gosto disto, então vou explorar até perceber se é uma coisa que efetivamente eu sou boa e quero fazer disto vida, ou se é só um hobby, ou se é uma coisa para esquecer e foi só um vibe que me deu e de repente posso ter outro amanhã. E eu digo isto porque eu lembro-me de ser mais nova e eu fazia natação de competição, judo de competição, cheguei a fazer ginástica e eu achava mesmo que ia ser uma atleta olímpica. O meu pai já tinha sido, a minha família estava toda relacionada com a natação e com o desporto, e eu achei a minha vida, a minha adolescência inteira, que ia ser atleta olímpica. Até perceber que se calhar não era assim uma coisa que eu queria tanto, que era só um bocado uma influência da minha família.
E depois comecei-me a fartar do desporto e comecei-me a fartar daquilo. Depois às tantas achei também que era o teatro, porque sempre fui uma pessoa super comunicativa, muito brincalhona e toda a gente, e era sempre o palhacinho da turma e fazia toda a gente rir, e então toda a gente estava-me sempre a dizer tu tens que ir para o teatro, tu estás bem em cima dos palcos e não sei o quê. E também fui um bocado influenciada por isto, então achava que o que eu tinha que ser era atriz. E fui passando por estas diferentes fases da minha vida até perceber que, ok, de facto o que eu gosto é de comunicar, mas se calhar não é por ali. E fui fazendo o meu caminho e percebendo, e hoje em dia estou muito mais ciente daquilo que gosto, tenho 25 anos e mesmo assim não tenho a certeza absoluta e não sei como é que vai ser o meu futuro. E acho que, se calhar se formos falar com uma pessoa que tem 40, 50, 60 anos, às vezes falo com os meus avós sobre isto, muitas vezes falo com a minha mãe sobre isto, e a minha mãe, todos os anos, nós estamos sempre a brincar com ela, porque todos os anos a minha mãe tem um sonho, diz que tem um sonho diferente. Um ano é ter uma fábrica de chocolates, no ano a seguir já é ter um bar na praia, não é? E, portanto, mais um beijinho para a tia Ju. Mas é um episódio todo a mandar beijinhos para a tia Ju. E portanto, acho que é isto, o ser humano naturalmente Isso é interessante estás a falar, porque eu acho que já tive para aí 5 profissões diferentes na minha cabeça e também já as fiz. Assim. Não é? E é isso, nós vamos mudando, acho que ninguém... Isto porque eu lembro-me quando andava no teatro e quando era miúdo, de pensar, e na altura isto dava-me ansiedade, era gravíssimo. Eu pensava, se eu não for ator, eu não vou ser feliz. Se eu não for ator, a minha vida vai ser uma miséria. E tu já disseste que eu sou dramático, portanto estou a dar uso ao adjetivo. Eu vou morrer! Eu vou morrer se eu não for ator. Era alguma coisa desse género. E entretanto descobri que podia ser tantas outras coisas e que podia explorar. Isso é o mais importante, é explorar tantas outras coisas, e mais importante que isso é errar, que eu sempre achei que não tinha margem para isso. Lá está, para eu achar que tinha de ser um adulto tão cedo, eu não tinha muita margem para erro, porque eu tinha que chegar aos 20 anos, antes disso eu tinha que saber o que é que queria para o resto da vida. E acho que nós hoje em dia crescemos um bocadinho com essa pressão. Eu pelo menos cresci, não sei se posso falar no geral. Eu acho que pode. E eu pensava, não, ok, é isto que eu quero, não vou tentar sequer de mover-me, porque encontrei uma coisa que gosto, pronto, vai ser isto para o resto da vida. E hoje em dia, aos 29, eu vejo que ainda posso despedir-me, eu agora não estou a trabalhar, mas, ou seja, ainda posso deixar aquilo que eu acho que quero ser neste momento, daqui a um ano pode deixar de ser, percebes? E a verdade é que lá está, achava que queria ser ator, depois fiz um curso na faculdade completamente diferente, depois fiz uma pós-graduação noutro curso completamente diferente, depois tive o meu primeiro emprego noutra coisa completamente diferente, o meu segundo noutra coisa, o terceiro comecei a encontrar um caminho que gostava, e agora eu acho que estou no caminho se calhar ideal para a fase em que estou, mas nada me diz que daqui a 2 anos vou continuar a estar aqui. Vou continuar a querer estar aqui, aliás. Isto agora é um bocadinho profundo, mas é aquilo que eu vou dizer. Mas gosto. Mas é verdade, no fundo isso é a vida, não é? Agora um bocadinho de ASMR. Não, mas agora a sério, é mesmo isso. É fazermos coisas que não estamos à espera, errarmos, mas sabes que perceber não o que não é gostamos. a vida no geral. Eu acho que se calhar nós temos esse privilégio, mas eu conheço muitas pessoas que, seja por influência dos pais, seja pressão que elas impuseram nelas próprias, que lá está, muito cedo decidiram aquilo que queriam ser e foram, de facto, e não são felizes. Não é aquilo que lhes dá prazer. E é a vida, mas tu tens que aceitar isso dentro de ti. E as pessoas à tua volta, que te condicionam de alguma forma, também têm que aceitar isso, porque senão... acho que não, claro. Infelizmente não, e é não para é isso realidade. Estamos aqui, para começar a falar sobre estes temas e para toda a gente estar à vontade para discutir sobre os temas, independentemente da perspectiva que cada um tem daquilo que é a vida, ou daquilo que é ter uma profissão, ou daquilo que é seguir um sonho. Mas pegando naquilo que tu estavas a dizer de temos que lançar, deixa-me só dizer, temos de lançar uma linha de apoio para quem estiver preso no emprego e não quiser, estiver completamente miserável, pode mandar uma mensagem com help para... Não. Help for a nanny. Isto se calhar foi estúpido, desculpa. Too much. Mas pegando nisso que tu estavas a dizer de termos que escolher muito cedo, aquilo que eu acho é que nós
se pensarmos bem, nós vamos para o 10º ano e temos 14 anos e nós nessa altura já temos que decidir uma área muito mais específica de estudo. Quando saímos do secundário já temos que decidir então um curso que ainda é mais específico daquilo que nós queremos fazer para o resto da vida. E aquilo que eu sinto é que, e já tive o privilégio de estudar noutros países, portanto sei que a realidade noutros países é diferente, é que nós temos que escolher muito cedo aquilo que queremos fazer e isso acaba por nos influenciar e por nos toldar um bocadinho a cabeça e o que é que queremos fazer para o resto da vida. E acho que é muita pressão para uma criança, porque é uma criança de 14 anos, decidir, ok, para que área é que eu quero ir. E mesmo aos 18 anos, por isso é que há muita gente que acaba por mudar de cursos, de sair de faculdades e etc, porque a partir do momento em que tu não tens sequer uma preparação, um apoio, uma ajuda neste sentido, porque se calhar até deverias ter nas escolas, não sei se neste momento há, porque já estou um bocadinho afastada daquilo que é o ensino no secundário, mas na minha altura pelo menos não havia. Tu não tens muito uma ideia daquilo que tu podes fazer, mesmo que escolhas uma área. Eu falo por mim, eu fui para a comunicação social a achar que ia ser uma coisa e agora percebi que há muito mais áreas hoje em dia, então com o digital ainda surgem muito mais áreas, não é? Coisas que tu nem sequer se calhar no secundário tinhas noção que poderias vir a trabalhar na vida. E há esta pressão de com 14 anos escolheres logo, ok, vou para humanidades, vou para ciências, vou para economia, vou para arte. E não é só isso. Ainda há aquela condicionante de tens boas notas a matemática ou ciências, vais para esta área. És muito bom nisto, vais para aqui. És muito bom nisto, vais para ali. Percebes? E às vezes as pessoas não querem ir para aí. Eu posso ser muito bom a ciências, eu não querer nada com essa área. Eu posso, se calhar, querer ir para a literatura, apesar de ser muito bom a ciências. Claro. Percebes? Posso querer ir para artes. E acho que no secundário, eu pelo menos senti, na minha altura, que era muito direcionado consoante isso. Ou seja, se tu és bom nestas disciplinas, é melhor ir para estas áreas. Mas quem é que diz que eu quero ir para essas áreas? Se calhar sou mau noutras e até posso estar a dar 2 ou 3 tiros no pé, mas deixem-me dar. É aqui que eu acho que vou ser feliz. Sim, claro, não é? passar pela experiência, pelo menos errar para perceberes se faz sentido ou não. Exato, acho que é isso. Olha, e qual é que achas que foi a maior diferença quando passaste do secundário para a faculdade e da faculdade depois para o teu primeiro trabalho, o teu primeiro estágio, ou seja, para o mercado de trabalho? Diferença em que sentido? No que tu quiseres, boa, má, ou seja, a tua vida mudou quando passaste do secundário para a faculdade e depois da faculdade para... Eu posso dar-te o meu exemplo para começar e tu vais pensando na tua resposta, estou a sentir. Pronto, por exemplo, a percepção, eu no secundário, quando passei para a faculdade, eu senti muito mais responsabilidade porque senti que certos professores... ou seja, no secundário ainda tu ainda tens muitas abébias, ainda há muito aquela coisa de, se calhar tens trabalhos em que se não metes uma coisa bem, a professora até te dá um desconto e não te vai dar uma má nota por isso, ou se tens uma apresentação que há uma coisinha que corre mal, não te vão dar má nota por isso, mas na faculdade eu já senti muito mais pressão e muito mais responsabilidade porque os meus professores, pelo menos, não davam abébias, era... Nós avisámos que neste trabalho vocês tinham que pôr as referências bem. Se vocês não põem as referências bem, o resto do trabalho pode estar incrível, mas temos pena, vão ser penalizados. E senti-me muito mais, portanto, esta responsabilidade. Quando passei para o mercado de trabalho, aquilo que eu senti é que, e isto pode ser um bocadinho polémico, mas acho que há muita gente que se vai identificar, aquilo que eu senti foi que quase nada do que eu aprendi na faculdade me serviu de muito, porque quando eu cheguei ao mercado de trabalho eu sinto que a maior parte das coisas que eu aprendi foram da prática, foram de estar lá, foram das pessoas que me ensinaram. Obviamente que há toda uma bagagem que vem já desde que és criança, que és ensinado, da educação, do sistema de ensino, obviamente que há certas regras que são incutidas e que tu segues, mas em termos práticos, em termos de, ok, vais usar este método, vais falar com as pessoas desta forma, vais falar com os clientes desta forma, eu sinto que foi tudo muito mais, ok, aprendi no trabalho e
daí Eu acho fui que evoluindo. eu aí discordo. Acho que Tal não, foi. não discordo, ou seja, eu não posso discordar do que é a tua experiência pessoal, Sim. mas acredito que haja experiências diferentes. A minha, por exemplo, foi diferente. Eu também tirei comunicação social e o meu curso, por exemplo, no último ano era totalmente prático. Era estúdio de rádio, televisão, de imprensa. E eu lembro-me de chegar, eu fiz um estágio na TVI, e chegar à TVI e saber fazer tudo. Saber editar vídeo, saber Uau. meter legendas, saber fazer reportagens. E eu até me lembro, na altura, os colegas com quem eu trabalhei, o Vitória e a Maria João, dizerem, e atenção, isto não é para me gabar nem nada, mas eles dizerem que eu que vim da Autónoma, que era uma faculdade que não era tão bem vista, não é? A Universidade Autónoma de Lisboa, comparativamente à Nova e à Faculdade da Escola Superior de Comunicação Social, assim é que é, em que eles tinham os 3 anos supostamente teóricos, eu não sei, isto foram eles que me disseram, se calhar até está errado, estou a dizer com base naquilo que eles me disseram na altura, que eu sabia fazer muito mais do que os outros que tinham só tido teoria. Portanto, eu acho que depende muito do curso. E depois de facto trabalhas na área para a qual tiveste a estudar. Eu estudei jornalismo, tive um último ano completamente prático. Quando cheguei ao mercado de trabalho senti que estava totalmente preparado e de facto o meu curso deu umas ferramentas para eu ser um profissional melhor. E só por isso é que eu discordo. Mais uma vez, não é discordo, sim. A minha experiência foi diferente. Quanto a esta transição do secundário para a faculdade, eu acho que a maior diferença foi mesmo, acho que a nível de personalidade. Eu sentia que no secundário, eu acho que também foi um bocado um reflexo de eu não ter ido para a escola que queria, que como já disse tinha sido aquela escola de teatro. Então fiz o secundário normal e a verdade é que eu não me identificava muito com as pessoas da minha escola, com as pessoas da minha turma. Não, eu tinha, só para teres uma noção, tinha 1 ou 2 amigos na turma, que não é nada, não é? Sim. Numa turma de, sei lá, 20, 30 pessoas. Sim. 30 se calhar é muito, 20. Não, 30, normalmente as turmas do secundário são para aí 30. E sempre fui muito introvertido, muito fechado. Lá está, porque não me identificava. De repente cheguei à faculdade, completamente diferente. Tinha um grupo de amigos muito maior, era muito mais sociável e muito mais extrovertido, ou seja, eu até costumava dizer quando comecei a trabalhar que os anos da faculdade tinham sido os melhores anos da minha vida, porque eram aqueles anos em que eu só tinha aulas de manhã, à tarde ia com os meus amigos normalmente é o que dizem. beber café, normalmente é o que dizem. Clichê. Pois, o que é que eu posso fazer? Eu fui um clichê na faculdade. Pronto, mas também tirei muito de lá. Sim. E essa foi a maior diferença que eu senti, foi mesmo a nível de personalidade. E aquilo, o facto de conhecer mais pessoas, se calhar no secundário não me permitia isso, como eu não me identificava, sempre criei uma barreira, e na faculdade quebrei todas as barreiras e portanto conheci pessoas totalmente diferentes de mim, e isso acho que também me enriqueceu bastante. E depois a diferença para o mercado de trabalho foi que eu saí de... E atenção, eu quando estou a falar de mercado de trabalho nem estou a incluir estágios nem nada, estou a falar do meu primeiro emprego, que foi na área do marketing. Eu sentia-me, e eu ainda por cima entrei numa empresa em que era tudo mais velho que eu. Eu senti-me completamente absorvido. Sabes, foi um sentimento super estranho. Eu na faculdade sentia-me super confiante. Tinha boas notas, principalmente no último ano, que foi o ano prático, isto porque eu odeio teoria e gosto é de prática. Fui dos melhores alunos da turma, então estava super confiante. Estava mesmo do género, pá, sou bom naquilo que faço, ou pelo menos naquilo que quero fazer. E de repente chego ao meu primeiro trabalho e sou sugado por um ambiente, mais uma vez, com o qual eu não me identificava, bastante competitivo. Eu sou competitivo, mas aquilo era um ambiente competitivo tóxico. E acho que, mais uma vez, a maior mudança que eu senti, não foi de personalidade, sinto que eles não mudaram nada em mim nesse sentido, mas foi mesmo de mindset, acho que saí da faculdade um bocado iludido com tudo o que poderia estar para vir, e depois tive esse trabalho e percebi, ok, agora estou a ter noção do que é lidar com pessoas que estão acima de ti, às quais tens de obedecer, entre aspas, e podem ser isto ou aquilo, podem ser umas cabras, às vezes também calha serem muito porreiras, mas a mim não me calhou isso. Então foi mesmo eu perceber, olha,
o que é que eu posso aprender dessa experiência para no futuro não me deixar afetar tanto com isto, porque eu, na altura fiquei bastante afetado com isso, com o ambiente, com tudo. Sim. E pronto, foi tentar tirar ao máximo para depois perceber também em que género de equipa é que me queria inserir, onde é que não me queria inserir. Obviamente que às vezes tu não tens a opção de escolher. Eu, felizmente, pude ir depois disso, pude ir navegando, exatamente, e ir fazendo as escolhas mais acertadas. Mas já está, tive sorte. Eu acho muito interessante aquilo que nós os dois estivemos a falar agora, principalmente porque se calhar pode haver pessoas que estão a ouvir porque também vai depender muito da área que a pessoa está. E nós estamos os dois a falar numa perspectiva de uma área em que é tudo um bocadinho vago, não é? Porque comunicação é o quê? Comunicação é um bocadinho de tudo. Tu tens várias áreas que podes explorar, tens várias coisas que podes fazer, e quando tens áreas e cursos que são mais específicos e que são ciências ou coisas muito mais específicas em que é óbvio o que é que tu vais estudar na faculdade e é óbvio o que é que vais fazer assim que saíres da faculdade, as pessoas não andam tanto à deriva. E é o que eu sinto mesmo de amigos e família que têm cursos muito mais específicos, não têm esta coisa de andar a navegar e o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto, será que é por aqui, será que não é, vou agora para esta empresa, depois vou para aquela. É engraçado tu dizeres isso, e desculpa interromper-me, porque há bocado estavas a falar de sabias que querias comunicar, não sabias bem como, não é? E, aliás, sempre que encontravas uma nova forma de comunicação, achavas que era essa a forma certa, até percebes que se calhar não era, e que se calhar a forma ideal era a rádio. Já estás aqui a dizer que eu quero ir trabalhar na rádio, Gui, ninguém desculpa, sabia. Desculpa, lancei spoilers. A vida da Madalena na rádio. E não sei porque é que disse isto. Pois, eu é que não sei. Enfim. Bem, isto para quem não nos conhece vai achar que estamos a ser completamente atrasados mentais, mas pronto, em minha defesa, eu quando estou com a Madalena eu sou mais estúpido do que sou normalmente. Olha, então... Mas pronto, mas espera, entretanto, só para acabar o meu raciocínio, que... sim, já sei o que é que ia dizer. Eu sempre que vou a uma entrevista e começo a explicar o meu percurso profissional, eu digo que fui para o meu curso, que foi jornalismo, um bocado com a ideia de queria comunicar, mas não sabia como. E achei que aquela, para mim, naquela fase da minha vida, era a melhor forma de fazê-lo. E, entretanto, hoje percebo que não era. Aliás, já percebi antes, mas é interessante, porque faz sentido isso que tu acabaste de dizer. Sim, há outra coisa também que é muito interessante, que às vezes isto já tem a ver com a percepção que as pessoas têm de aquilo que têm que ser quando forem grandes, e a sociedade, aquilo que nos impõe e as pressões que nos impõem em cima, é que às vezes quando nós estamos a explorar e quando temos profissões ou estamos em áreas que não são tão claro, não é tão claro aquilo que nós fazemos, quando alguém nos pergunta o que é que nós fazemos da vida, não é? Qual é que é a nossa profissão, é mais difícil explicar do que um médico, um enfermeiro, sei lá, um contabilista que diz literalmente isto. Eu sinto que quem trabalha em comunicação, dependendo da área onde está, por exemplo, eu já fui gestora de projetos numa agência. Se eu disser isto a alguém, o que é que isto significa? Não muita coisa, não é? Vão sempre perguntar mais, mas o que é isso? Não sei o quê. E às vezes também podemos sentir esta pressão, e eu às vezes sentia esta pressão de como é que eu ia explicar às pessoas o que é que eu fazia, quando isso não era muito importante. O importante era só perceber, eu gosto do que eu faço, eu estou feliz onde estou, então está tudo bem. Tipo, não tenho que ter a pressão de, ok, mas e o que é que as pessoas vão achar e o que é que eu vou dizer às pessoas que eu faço, e etc, etc. Pronto, só para deixar este reminder. Sim, eu por acaso nunca experienciei isso, ou seja, nunca senti isso, mas consigo perceber, ainda há um bocadinho aquele preconceito com quando vais preencher algum formulário e diz lá profissão. Exato. E depois tu tens alguma coisa que ninguém percebe. Mas menina, você faz o quê? Desculpe. Exato, sim, percebo. Olha, e pegando um bocadinho atenção, menina, eu estava a falar. Se bem que também podem dizer menina, não me importa. Está tudo bem.
Olha, então pegando naquilo tudo que nós tivemos a dizer até agora, gostava de falar um bocadinho sobre isto da percepção que nós tínhamos de o que era fazer carreira naquilo que nós gostávamos muito. Ou naquilo que nos apaixona. Porque há muito aquela ideia do do what you love and you will never work a day in your life, ou quem corre por gosto não cansa. E isto não é verdade, não é? E há que tirar um bocadinho isto também de conto de fadas que as pessoas têm ideia. Desculpa, é que o Gui mudou de posição para aí 5 vezes, claramente, que há aqui um desconforto. E há que mudar esta ideia deste conto de fadas de que, ok, se eu seguir o meu sonho, a minha vida vai ser incrível e vai estar sempre tudo bem e eu não vou ter problemas. E não é verdade. Às vezes até é o mais difícil, porque quando nós seguimos o nosso sonho, a verdade é que se nós não vamos desistir daquilo, o mais provável é termos um longo caminho pela frente e termos muitas chapadas e termos muitos momentos difíceis. Enquanto que se calhar se escolhermos ir pelo caminho mais fácil, lá está, é o caminho mais fácil. E portanto, se é mais fácil, não vamos ter tantos momentos altos e momentos baixos. Pronto, era isto que gostava que explorasses também um bocadinho este tema. Sim, porque acho que é importante. Sim, eu acho que quando... Primeiro eu acho que é um pouco difícil as pessoas deixarem de sentir isso. Eu próprio senti isso. Eu próprio pensei. Eu há 3 anos tive um trabalho que eu pensei, é o meu trabalho de sonho. E não é tive um trabalho, ou seja, comecei num trabalho... que achava, lá está, que era o meu trabalho de sonho. E pensei, isto vai ser perfeito, eu não vou ter problemas. Lá está, eu nem vou sentir que estou a trabalhar, isto para mim vai ser um hobby, eu vou ser sempre feliz. Bullshit. Completamente bullshit, porque precisamente por eu estar a fazer uma coisa que eu achava que era o meu trabalho de sonho, há muito mais frustrações, há muito mais pressão, há muito mais coisas, e é muito mais fácil, eu acho, até tu pensares em desistir ao primeiro obstáculo. Quando estás a fazer uma coisa que não gostas, que já me aconteceu também, estar a fazer uma coisa que odiava, e de certa forma eu conformei-me, na medida em que sei que quero sair de lá, mas enquanto lá estiver, vou fazer os mínimos, porque eu não gosto nada de fazer isto. Mas não me vou sentir frustrado. Sei que também não me vou sentir feliz. Sim. Mas ao menos não me vou irritar com o meu trabalho. Não vou levar trabalho para casa. Felizmente não tinha que fazê-lo. Linha... Ou seja, vou procurar trabalho, quero sair daqui, estou mesmo infeliz profissionalmente, mas também não tenho preocupações. Enquanto que quando eu cheguei a um trabalho que realmente penso, uau, isto é mesmo aquilo que eu quero fazer... eu sofri mesmo de síndrome do impostor. Já há fatores externos, obviamente, mas eu sabotei-me a mim próprio. Eu estava sempre... E isto, lá está, mais uma vez, é uma experiência pessoal. Se calhar as outras pessoas fazem aquilo que gostam e são super felizes e não sabotam a si próprios, e eu acho ótimo. E estou cada dia a trabalhar para melhorar isso em mim. Porque a partir do momento em que eu sinto que estou a fazer uma coisa que gosto bastante, ou pelo menos que atingi isso, que eu já queria há tanto tempo... Eu sou muito mais exigente comigo e isso leva-me a ter muito mais frustrações, a pensar, a duvidar muito mais de mim e a pensar, fogo, à mínima coisa eu penso, afinal, será que é mesmo isto? Também se calhar não é a mínima coisa, mas, ou seja, isto aconteceu-me há 3 anos e hoje em dia eu penso, tive esta experiência, adorei, e se calhar desta experiência, o que afinal eu quero fazer é tipo, 60%. Ok. Estás a ver? Mas isso é ótimo. E tu vais percebendo aqui o que é que tu... E agora vou ter uma nova experiência e se calhar desta nova experiência, imagina, daqui a 2 anos eu estou a dizer, adoro isto a 100% ou então só quero tipo 30% disto. Não sei, acho que tu vais aprendendo. Vais sendo cada vez mais exigente. Acho que o trabalho de sonho existe. Eu acredito que há o trabalho de sonho. Agora, não podemos acreditar é que esse trabalho de sonho não vai ter obstáculos. Eu acho que vai ter muito mais obstáculos do que um trabalho que tu não gostes. Percebes? Porque se tu não gostas, tu já assumiste. Tu já não gostas, tu já não estás ali para evoluir. E foi isso que me aconteceu. Eu já não queria evoluir, portanto eu já não me sentia frustrado. Agora, a partir do momento em que estás a fazer uma coisa que gostas, eu assumo à partida que as pessoas querem evoluir, querem sempre mais, querem aprender, querem crescer. Claro. E
Pá, e com isso vem, como é que se chama? Tu vais tropeçando e vêm quedas, não é? Ao longo do caminho. E uma coisa muito interessante daquilo que tu estavas a dizer é que nós muitas vezes, quando começamos e quando achamos que, ok, eu quero é fazer isto, este é o meu trabalho de sonho, e aquilo que tu estavas a dizer era, comecei, achei que era o meu trabalho de sonho, percebi que era 60%, agora se calhar vou fazer outro trabalho e vou perceber que é 40%. Ou seja, o trabalho de sonho existe, mas nós é que o vamos trabalhando. Não é de todo a percepção que nós temos quando somos mais novos, nunca é a realidade. E nós estávamos a ser um bocadinho, ou seja, estávamos a ser realistas, não estávamos a ser derrotistas, mas agora também não quero deixar no ar esta onda mais negativa. Sigam os vossos sonhos, que é super importante. Não, atenção! Agora, o mais importante a perceber aqui é que o facto de nós seguirmos os nossos sonhos e de fazermos aquilo que nos apaixona traz-nos muito trabalho. E é importantíssimo termos esse trabalho e não desistirmos. Pronto. Foi nesse sentido que eu quis dar aqui a minha experiência, ou seja, não queria todo que fosse uma mensagem negativa, mas é do género, pá, estou a fazer aquilo que gosto, tenho vindo a fazer aquilo que gosto e não trocava isso por nada, 1000 vezes receber menos a fazer uma coisa que gosto do que receber mais a fazer uma coisa que não gosto. Agora, eu tenho perfeita noção que, mas isto também, lá está, depende da área para a área, porque mais uma vez, o nosso trabalho envolve muitas coisas e... Sim, é mais criativo, exato, é mais... E, sim. pronto, não é como outros trabalhos que chegas lá e é isto. Mas eu sei que quando faço aquilo que quero, vou ser muito mais exigente comigo próprio e isso vai-me fazer perder muitas noites de sono a pensar, tipo, pá, isto que eu pensei, esta ideia que eu tive foi brutal, ou foi uma merda, ou fiz uma campanha que teve resultados desastrosos e isso vai-me fazer sentir como se fosse a pior profissional do mundo. Pá, é natural, mas não abdicava desses sentimentos por nada, porque sei que também quando faço alguma coisa boa não há melhor sentimento no mundo do que sentir que aquilo que estamos a fazer faz sentido, tem um propósito e deixa-nos cheios de orgulho e de sentido de missão, não é? Missão cumprida. E depois há aqui outra coisa que também é muito importante, que é quanto mais nós exploramos aquilo tudo o que nós estivemos a falar até aqui, desde sermos adolescentes e explorar as atividades que gostamos, até entrarmos na faculdade e explorar diferentes cadeiras, fazer coisas mais práticas, mais teóricas, entrar em diferentes trabalhos e explorar as áreas que gostamos mais ou gostamos menos. Tudo isto é importante porque em momentos mais difíceis, imaginando, por exemplo, na altura em que estamos desempregados, muita gente, incluindo eu, esteve desempregada agora na altura de coronavirus, na altura do Covid e, portanto... Espera, deixa-me só mandar um beijinho para a Cardi B, se ela estiver a ouvir. Cardi B! E quanto mais foco nós tivermos e quanto mais nós soubermos aquilo que queremos, aquilo que gostamos e aquilo que nos apaixona, mais fácil também é ultrapassar estes momentos. Eu falo por experiência própria porque tive uns primeiros 2 ou 3 meses que estava completamente perdida, completamente deprimida, achava que depois lá está, pois entras numa onda de eu não sou nada, eu não sei fazer nada, ou seja, já começas a duvidar de tudo, de todas as tuas capacidades. E pensei, ok, vou-me voltar a aproximar daquilo que eu gosto, vou voltar a tentar perceber aquilo que eu quero fazer para voltar a encontrar o meu caminho. E a partir do momento em que eu comecei a fazer esse trabalho, comecei a ficar muito mais realizada, comecei a ficar muito mais focada e comecei a seguir, lá está, a voltar a seguir o meu caminho. E é importante também ter esta percepção porque... toda a gente provavelmente já passou por esta coisa de estar desempregado, de não ter trabalho e esta aflição que é, ok, o que é que eu quero da vida, o que é que eu vou fazer da vida e estar um bocado perdido. E então é um bocado encontrar este foco e tentar pensar toda a vida que passámos até aqui, ok, então vamos fazer uma reflexão, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu me dou bem, o que é que eu não me dou bem, falar com as pessoas, pedir conselhos, sei lá, ler livros, tanta coisa que podemos fazer. Sim, eu acho que aqui o principal é não ficares parado, sabes? Ir sempre procurar maneira de perceber como é que podes chegar lá.
E o teu objetivo pode ser 1000 coisas, é chegar a esta profissão ou simplesmente chegar a uma maior clareza para aquilo que queres fazer, percebes? E eu também passei por isso, felizmente não foi durante muito tempo, mas acho que é perfeitamente legítimo as pessoas chegarem a uma fase da vida e pensarem, o que é que eu quero fazer? Afinal não é nada disto. Eu, por exemplo, tirei jornalismo. Eu já penso, eu quero dizer ser jornalista. Não quero, de todo. E eu podia ter acabado o curso de jornalismo e ter percebido isso, depois de fazer os meus primeiros estágios, e pensar, fogo, e agora? Tive 3 anos a estudar isto, supostamente eu só sei fazer isto, pá, não... Esquece, a minha vida está arruinada. Claro, e a quantidade de pessoas que isso acontece é o mais natural, porque a vida evolui e nós vamos mudando. E às vezes é simplesmente sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto. Fazer coisas tão básicas quanto ir pintar, ir fazer um workshop de cozinha, ir, sei lá, fazer um curso de meditação, ir aprender uma língua nova. Às vezes isto pode ser passos tão pequenos que podem despoltar uma coisa em nós e nós percebemos, afinal, isto está-me a acrescentar mais do que eu estava à espera. Claro. Se calhar há um caminho que eu posso percorrer por aqui. Ou às vezes nem é por aí, mas pensamos noutras coisas. Sim, agora, se estivermos sempre a seguir a nossa... À partida já estamos perdidos e estivermos sempre nessa onda de perdido estou, perdido vou ficar... não vamos chegar a lado nenhum. Acho que o objetivo aqui é, numa situação dessas, sai da tua zona de conforto. Se tu não sabes mesmo o que é que vais fazer, vai procurar. Sabes? Sim, é isso. Nem que seja ir à Wikipédia e pesquisar atividades que se fazem na rua, ou atividades que eu posso fazer e correr a lista e perceber, ok, se calhar podia experimentar isto. Eu próprio tinha esse preconceito de, não gosto disto, não vou fazer, não vou perder o meu tempo com isto. E desde há uns anos tenho vindo... a tentar mudar isso, porque é do género, ok, há coisas que eu dizia que não gostava, nem sequer nunca tinha experimentado. Estava a ser completamente ignorante, eu próprio. E depois havia coisas que eu tinha experimentado em criança que não tinha gostado e que achava que hoje iria continuar a não gostar, percebes? E depois fui fazendo coisas tão simples como, lá está, pintar, como o exemplo que eu dei, e percebi que deu-me um gozo gigante e que não estive ali e não pensei, vou começar a pintar quadros. Não, mas por exemplo, foi 1 hora em que eu estive entretido a pintar e foi quase como uma meditação para mim. E eu, por exemplo, tu conheces-me e sabes que é super difícil meditar e manter o foco e é super difícil para mim. E encontrei ali na pintura um exercício para conseguir de facto estar só nos meus pensamentos e conseguir relaxar e não pensar nas coisas exteriores. E pronto. Uma coisa também muito importante e é um bocadinho de clichê, mas é verdade, tentarmos ao máximo não nos comparar com as outras pessoas, porque a tua vida não é a vida da outra pessoa, os teus objetivos, por muito que sejam parecidos, não são os mesmos, e a comparação é o pior que nós podemos fazer, porque lá está, não há uma pessoa igual, não há uma vida igual, quer seja profissional, quer seja pessoal, e portanto, por muito que venham da mesma família, do mesmo seio familiar, sejam muito amigos ou tenham estudado o mesmo, queiram o mesmo para o resto da vida, não é igual, e portanto as comparações é o pior que nós podemos fazer. Sim, há um exercício, já é uma coisa super pessoal, que eu só partilhei com uma amiga minha, que é a Marina. Uau, obrigada aqui por estares a partilhar também com esta comunidade. De nada. Mas, isto, sei lá, se calhar algumas pessoas podem achar estúpido. Eu na altura não achei e ainda hoje continuo a não achar. Mas lembro-me que há uns anos eu li um artigo sobre saúde mental, mais ligado às redes sociais. Porque eu acho que cada vez mais as redes sociais estão a fomentar essa comparação. Que é, eu estou aqui com a Madalena neste podcast, ok, isto se calhar até é fun, mas imagina, eu estou aqui com a Madalena em casa sem fazer nada e está esta pessoa a beber um copo num sítio incrível. Eu estou aqui, não fui de férias porque não tinha dinheiro e esta pessoa está nesta praia maravilhosa fora de Portugal. E vi que esse artigo acabava com um desafio, que era: toda a gente que tu segues no Instagram e que tu sentes de alguma forma que depois de veres
um post de feed, ou uma story, te faz sentir, mesmo que seja tipo 1%, 0,8%, Ok. mal contigo próprio, às vezes nem é mal, mas faz-te sentir como, Sim, pá, quase também como queria. uma relação tóxica. Sim, Uhum. tóxica. Sabes? E dizia, deixa de seguir. E eu lembro-me perfeitamente, eu li este artigo quando estava nas Filipinas. E lá então estava completamente numa sociedade sem telemóveis, sem redes sociais, nada disso. Então pensei, pá, nem é tarde nem é cedo. E fui fazer unfollow e eu deixei de seguir para aí 30 pessoas. Nem sequer são pessoas que eu conhecia, mas influencers ou malta que está sempre, sei lá... Está sempre tudo bem. Está sim, sempre é tudo bem tudo e tem incrível, vidas a vida é perfeitas. assim. E eu juro-te que isso melhorou bastante o meu dia-a-dia. Ok. Pode parecer uma coisa tão ridícula e a verdade é que eu acho que nós hoje em dia já nem nos apercebemos. Que nós vamos seguir certas pessoas e não nos apercebemos que por vezes podemos estar inconscientemente a comparar-nos. Obviamente também há pessoas que têm força emocional o suficiente para não se deixarem abalar por isto. Eu naquela fase da minha vida não tinha essa força. E deixei de seguir essas pessoas e o meu dia-a-dia foi completamente diferente. Comecei a sentir muito mais, comecei a aceitar muito mais o meu dia-a-dia. É do género, ok, eu tenho que trabalhar, se calhar não tenho uma vida tão divertida como estas pessoas têm, se calhar não tenho tanto dinheiro, se calhar não vou para sítios com tanta excentricidade ou tanto glamour, pá, mas é a minha vida e estou ótimo assim. E para mim foi importante. E acho que sem dúvida essa comparação que tu estás a falar, hoje em dia com as redes sociais, consegue ser uma arma bastante perigosa. Olha, e pegando nisto tudo então, achas que há uma checklist com ideias pré-concebidas daquilo que temos que fazer ao longo da nossa vida? Tu até partilhaste comigo uma imagem antes de fazermos este episódio, antes de gravarmos, que tinha exatamente isto, que era tenho que casar até aos X anos, tenho que ter filhos até aos X, vou sair de casa aos X, ter o primeiro trabalho, ganhar não sei quanto dinheiro, ter muitos amigos, ter uma vida social incrível, fazer exercício, portanto tudo aquilo que nós imaginamos que é ter uma vida perfeita estava naquela imagem e estava arriscado no sentido em que, ok, isto não é real, isto é o que a sociedade nos impõe e constantemente estamos a ser pressionados a fazer. Por exemplo, a minha avó está constantemente a dizer-me que na minha idade já tinha 4 dos seus 5 filhos e não está sequer nos meus planos para os próximos tempos tão cedo. Portanto, esta pressão que nos é imposta, quer seja pelo nosso círculo mais próximo, quer seja pela sociedade no geral, as mulheres têm muito com a coisa de ter filhos, os homens se calhar têm com o ter uma carreira incrível e ganhar muito dinheiro, não é real. Não é. Não é. E não é. Acaba aqui o episódio. Não, ia dizer que eu pelo menos fui educado com muitas dessas ideias de tens de casar, tens de ter filhos, tens de, sei lá, foi o que eu disse há bocado, ter uma carreira de sucesso, tens de ter uma casa, tens de ter um carro. Ou seja, eu acho que há uma checklist da sociedade de o que é que te faz um cidadão de sucesso e um cidadão fracassado. E essa checklist está bastante bem definida. E é isso, é ser um bom aluno na escola, depois vais para a faculdade a escolher um curso que te proporcione depois uma boa profissão, que te dê uma boa profissão, depois nessa profissão tens uma carreira de sucesso, depois arranjares uma mulher, porque depois eu também tive uma educação maioritariamente não, totalmente heterossexual, arranjares uma mulher, depois com essa mulher teres filhos, antes disso, se calhar já compraste uma casa, ou depois, eu nem sei bem agora qual é a ordem, acho que já me perdi. Pronto, e sim, sem dúvida que esses ideais existem e que continuam a existir na nossa sociedade.
eu acho é que cada vez mais espero que as pessoas tenham noção que a vida não é assim, ou pelo menos a vida de muitas pessoas não é assim, ainda que de outras possa ser, e que se calhar temos de começar a quebrar estes estereótipos, não é? Se calhar nem toda a gente precisa de casar para comprovar que a relação que está bem com o seu parceiro. Se calhar nem toda a gente precisa de sentir que tem que ter sucesso a nível de carreira. Eu tenho amigos, uma amiga que me estou a lembrar, que disse-me há uns anos: Gui, eu trabalhei com ela e depois ela despediu-se e disse: Gui, ela era a minha diretora, e ela disse: eu não quero ser diretora de mais ninguém, eu agora quero arranjar um trabalho que me dê para pagar contas, porque o meu foco é a minha família. O que eu quero é criar os meus filhos, ela tem filhos bebés, e é isso que eu quero para esta minha vida. Eu sou feliz a criar os meus filhos e a educar estas crianças. E portanto, porque é que tu, para seres um cidadão de sucesso, como eu estava a dizer, tens de ter uma carreira de sucesso também? Porque é que tens de ter os melhores filhos educados da melhor forma ao mesmo tempo? Pá, não, se calhar nós somos seres humanos e só nos conseguimos focar numa coisa, ou se calhar nem conseguimos ter sucesso em nenhuma. E está tudo bem. E está tudo bem. Acho que não há problema nenhum. E gostava que a minha educação tivesse sido um bocado nesse sentido. Que tivesse sido... Olha, Guilherme, tens espaço para explorar, tens espaço para perceber o que é que gostas, o que é que não gostas, o que é que para ti é certo, o que é que não é certo. Mas não. Foi completamente... Olha, tens que saber que há estas metas para atingir e tu vais ser o nosso orgulho, o orgulho da família, se conseguires atingir essas metas. Eu acho que concordo com tudo o que tu disseste, mas acho que ao mesmo tempo nós somos também uma geração muito privilegiada num sentido, que é eu sinto que a nossa geração veio quebrar muitas barreiras. A geração dos nossos pais quebrou outras, se calhar a dos nossos avós quebrou, se calhar não, de certeza, acontece isto em todas as gerações, mas aquilo que eu sinto é que a geração dos nossos pais foi a primeira geração que já não tinham problemas como a guerra, portanto o foco deles era arranjarem um bom trabalho que lhes desse bom dinheiro para poderem sustentar a família. E ao mesmo tempo foi a geração dos divórcios. Eu lembro-me que a maior parte dos meus amigos na escola, os pais eram divorciados. Os meus por acaso não são, mas a maior parte dos meus amigos na escola, os pais eram divorciados, o que também nos deu uma perspectiva da vida que é, ok, tu casaste com esta pessoa porque achavas que querias passar o resto da tua vida com esta pessoa e fizeste essa parte da checklist, não é? Que seria obrigatória, mas depois saiu furado. E o que eu acho que nos vieram mostrar também foi que, ok, se acontecer não há problema e é preferível tu seguires com a tua vida, não é? E individualmente e seres mais feliz assim, do que continuares num relacionamento, que é o que acontece com os nossos avós, por exemplo. São raros os avós que tu vês divorciados, que muitas vezes estão em relações tóxicas uma vida inteira porque há aquela crença de que não se podem divorciar. Sim. E, portanto, acho que já foram sendo quebradas algumas barreiras e a nossa geração acho que é muito iluminada neste sentido, que já teve outros exemplos e, portanto, daqui já consegue pegar em certas lições para a vida, tal como a geração a seguir à nossa, se calhar já vai pegar noutras e se calhar já não vai ser uma educação centrada, sei lá, na heterossexualidade, uma educação centrada no tens que ter um bom trabalho numa boa firma, que é aquela coisa de tens que ir para uma empresa. Firma, já não havia essa palavra. Eu queria dizer firma mesmo para ser aquela coisa imponente, não é? Que te deixa assim, tipo, vou trabalhar para uma empresa grande, multinacional e não sei o quê, e acho que a geração a seguir já não vai eu acho que disto. Lá está, mais uma vez, isto é a minha experiência pessoal e também tenho outros amigos que foram educados de formas muito mais liberais e muito menos conservadoras. Mas sim, concordo completamente com isso que tu disseste. Sim, é um padrão. Apesar de tudo, estamos numa situação de privilégio, somos de uma geração que já pôde ter liberdade. Acredito que a geração atual consiga ter ainda mais e acredito que espero que esteja a ser educada de forma diferente. Já vi exemplos que demonstram que não, mas também já vi exemplos positivos.
portanto, não sei. Acho que o nosso objetivo deve ser sempre primar pela mudança, porque eu acho que ao longo do tempo a educação também tem que ser trabalhada e a educação tem que evoluir. Se os tempos evoluem, igualmente a educação tem que evoluir, não é só porque tem um novo iPhone, não é só o iPhone, aliás, que evolui. Acho que as pessoas também têm que evoluir. E é isso. As próprias pessoas que nos educam, quer sejam os pais, quer sejam professores, eu também tenho na minha família alguns professores, portanto sei disto, vão aprendendo ao longo da vida e eu vi isto a minha vida inteira, que se calhar certas ideias que os meus pais tinham quando eu era mais nova já não as têm hoje em dia e vão mudando e vão moldando e eles próprios vão aprendendo e acho que é o mais importante é estarmos sempre dispostos a aprender, lá está, sempre dispostos a sermos ignorantes o suficiente para perguntar para pedir opiniões e para perguntar mais coisas e para ir aprendendo, porque nada é certo. E a ideia que nós temos agora, aquilo que nós estamos a falar agora neste episódio inteiro, se calhar daqui a 10 anos vamos ouvir quando já tivermos filhos e vamos dizer, nós éramos ridículos, o que é que nós estávamos para ali a dizer? Sim. Portanto, no fundo é isto, é só irmos evoluindo e irmos aprendendo com a nossa evolução. Sim, e acho que felizmente há cada vez mais pessoas a viverem a sua verdade. E a irem contra esses estereótipos, não é? Que lhes foram impostos ou que a sociedade impõe. E eu acho que se os nossos pais ou se os nossos avós vão mudando de opinião, é porque conhecem pessoas assim, é porque, sei lá, conheceram uma miúda que é super feliz com o namorado e não quer casar. Conheceram uma pessoa que tem uma vida incrível, mas não se dedica nada, ou seja, mas não dedica tempo à vida profissional. Conheceram uma pessoa que não é heterossexual, mas que é homossexual e que afinal é igual a eles. Ou seja, como felizmente estamos a entrar num mundo em que cada vez há mais aceitação, em que cada vez há mais abertura, eu acho que com isso espero que toda a gente comece a conhecer outras realidades e com isso comece a aceitá-las. E nós, ao aceitarmos mais, conseguimos evoluir. E ao evoluir, vamos mudando, vamos adaptando a nossa educação e também a maneira como devemos e temos de lidar com os outros, respeitá-los. Olha, uma última pergunta, assim para puxar o teu lado mais vulnerável. Ok. Are you ready? I am ready. Que conselho é que gostavas que te tivessem dado quando eras mais novo? Conselho ou conselhos? Assim... eu diria... ok. Se quisesse eu podia dizer já o meu. Não, porque depois posso ficar influenciado. Ok. Eu diria que, para mim, o que eu gostava de ter ouvido quando era mais novo, e mais uma vez isso é muito pessoal, é natural errares. E não faz mal se errares. Tu vais errar e vais bater de cabeça, vais cair e depois tens é que te saber levantar. E igualmente vais também conseguir levantar-te. E se calhar vais voltar a errar e não há problema. Não tens sempre de seguir a norma. Tens simplesmente de seguir aquilo que tu no momento achas que faz sentido e que te faz feliz. Acho que isto nem sequer é uma visão utópica das coisas. Acho que é só mesmo isso. Não há problema em errares, ok? Podes errar e vais-te levantar. Se não te conseguires levantar, há de estar lá alguém para te ajudar. Mas erra, até é positivo errar. O erro é positivo. Eu acho que do erro, o erro resulta... do erro resultam coisas positivas. E acho que para mim teria sido o mais importante, porque eu sofri muito com os meus erros. Sabes? Eu errava e eu massacrava-me bastante por isso, do género, Guilherme, és um estúpido, és um ignorante, és isto, és aquilo, não vales nada. E afinal, tudo bem, era o meu percurso natural, mas eu não fui educado dessa forma. Eu fui educado a ser sempre o melhor, a ter sempre vitórias, a nunca ter derrotas. E para mim essa não é a melhor premissa. Acho que a primeira premissa de todas deve ser, olha, vais errar e quero que saibas que podes fazê-lo. Para mim é o não leves nada a peito, não leves nada como sendo um ataque pessoal. Porque
eu também sou uma pessoa muito competitiva e de igual forma também fui muito educada, também muito pelo mundo do desporto, que é um mundo obviamente muito competitivo e muito treinar, ser o melhor, ganhar. E também fui muito educada dessa forma, se bem que também tinha o outro lado, que se calhar tu não tiveste, de ok, se errares não tem mal, desde que te levantes, não podes é ficar no chão, e também tive este lado. A minha questão aqui é, eu levava, como sou muito competitiva e era muito centrada em mim, levava as coisas muito a peito e achava que qualquer coisa que me acontecesse de negativo, se alguém me dissesse alguma coisa, mesmo que seja um conselho, eu levava a peito. Eu dizia, se ele me está a dizer isto, é porque eu não sou boa o suficiente, é porque eu não fiz isto bem, é porque eu não aceitava críticas. E isto acho que foi a maior aprendizagem que eu tive na vida adulta, com o meu primeiro trabalho, com a sair de casa, etc, etc, e a ter encontros também com outros adultos, reuniões e pessoas de uma forma mais impessoal, foi aceitar isto, aceitar que nem tudo é um confronto direto e tu vais ter que aprender a lidar com essas situações, a aceitar e a perceber que, ok, tu de facto podes melhorar e tu de facto podes ter coisas que não és o melhor e portanto tens que fazer para lá chegar e tens que fazer para melhorar e não tens que levar tudo a peito e de uma forma negativa. Compreendo, também gostava que me dissessem isso porque também sou bastante competitivo e também senti sempre essa pressão, portanto está lá. Olha, gostava de deixar assim um resumo final para quem nos estiver a ouvir, que no fundo, só assim uma nota final, muitas coisas provavelmente não vão ser como imaginamos e não há problema nenhum nisso, desde que tenhamos a certeza daquilo que somos. Isso é o mais importante, ou seja, o mais difícil é perceber exatamente isso, aquilo que somos e aquilo que nós queremos fazer da vida, mas o mais importante é explorarmos e portanto, exatamente, desde que nós exploremos aquilo que queremos ser, aquilo que nós gostamos e comecemos cada vez, à medida que vamos crescendo, a ter mais certezas, vai dar tudo certo e vai correr tudo bem. É isso, e a vida é demasiado curta. Eu sei que isto é um clichê, mas eu ontem tinha 20 anos, hoje tenho 29. Literalmente passou um dia, 24 horas, eu envelheci 9 anos. Portanto, é isso. Acho que é mesmo aproveitar, explorar e só tenho pena, mais uma coisa que eu gostava que me tivessem dito, só tenho pena de ter começado a explorar muito mais tarde na minha vida. Só comecei a explorar para aí aos 26 anos. Okay. Portanto, imagina o que eu já podia ter explorado antes e o que eu não aproveitei. Ok, não me estou a lamentar de nada, acho que ainda tenho muita vida pela frente. Claro que sim. Mas comecem a explorar o mais cedo possível, quando quiserem, mesmo que tenham certezas. Eu acho que as certezas podem ser, mas também, na maior parte das vezes, não são absolutas. Portanto, bora explorar. É isso, vou deixar com esta mensagem final. Muito obrigada, Gui, por ter estado aqui comigo. E para toda a gente, um beijinho e até para a semana. Beijinho a tia Chu.